Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Disse Jesus: bendito sois meu Pai, pois a vossa verdade se revela, não aos sábios, mas sim aos pequeninos. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Eu vos digo, voltai a ser crianças, porque só sendo simples e humildes podereis entrar no reino de meu Pai. Tornai-vos como crianças e voltai-vos para Deus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Só assim podeis entrar no reino dos céus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou todos vós que acompanhais esta celebração, hoje aqui no Santuário nós celebramos a Missa dos Santos Francisco e Jacinta. Somos convidados a olhar para o exemplo destes pequenos, grandes santos, a inspirar-nos nele, a deixar-nos guiar pelo seu exemplo ao encontro de Jesus Cristo. Deixemos-nos, por isso, guiar pelo exemplo dos Santos Francisco e Jacinta ao encontro de Jesus Cristo e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
Oremos. Senhor nosso Deus, que amais a inocência e exaltais os humildes, concedei pela intercessão da Imaculada Mãe do vosso Filho, que à imitação dos santos Francisco e Jacinta vos sirvamos na simplicidade do coração para podermos entrar no reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor sob a direção do sumo sacerdote Eli. Samuel dormia no templo do Senhor, no lugar onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: Aqui estou. E correndo para junto de Eli, disse: Aqui estou, porque me chamaste. Mas Eli respondeu: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi deitar-se. O Senhor voltou a chamar Samuel. Samuel levantou-se, foi ter com ele, Eli, e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Eli respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque até então nunca se lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele levantou-se, foi ter com Eli e disse: Aqui estou, porque me chamaste. Então Eli compreendeu que era o Senhor que chamava pelo jovem. Disse Eli a Samuel: Vai deitar-te, e se te chamarem outra vez, responde: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Samuel voltou para o seu lugar e deitou-se. O Senhor veio, aproximou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Senhor, exaltou os humildes, exaltou os humildes. A minha alma glorifica o Senhor, e o
o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o O Senhor exaltou os humildes, exaltou os humildes. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos, exaltou os humildes. O Senhor exaltou os humildes, exaltou os Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A manifestação das vossas palavras ilumina e dá inteligência aos simples. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo,
Se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Vede bem, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que os seus anjos veem constantemente o rosto de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado exorta-nos a esforçarmos-nos por sermos grandes diante de Deus e apresenta-nos as crianças como exemplo desta grandeza. É interessante porque são os discípulos que vivem com esta preocupação, querem ser os maiores, querem destacar-se no meio de todos os outros. Algo que conhecemos bem, porque é algo que está sempre dentro de nós. Gostamos sempre de nos destacar em relação aos outros, sermos grandes, sermos maiores em comparação com aqueles com quem vivemos. E por isso é tão interessante a resposta de Jesus, porque Jesus diz-nos: a vossa preocupação não deve serdes grandes em comparação com os outros, mas serdes grandes diante de Deus. O critério é outro. E porque o critério é outro, é que Jesus apresenta as crianças como exemplo dessa grandeza. Eles é que são verdadeiramente grandes. Grandes diante de Deus, que é a única grandeza que realmente importa. Dizia-vos no início, hoje no Santuário de Fátima nós celebramos os santos Francisco e Jacinta. Eles são as duas crianças que Jesus põe agora diante de nós como os maiores do reino dos céus, como aqueles que nós devemos imitar. Duas crianças, mas duas crianças que nos ensinam o caminho da verdadeira grandeza, da grandeza a que devemos aspirar, da única grandeza que realmente importa. Eles são, para nós, imagem da santidade ao pé da porta. A expressão é do Papa Francisco, a santidade ao pé da porta. Nós muitas vezes imaginamos os santos como umas figuras especiais, distantes no tempo, distantes no espaço, distantes das condições da nossa vida. E por isso o Papa Francisco convida-nos a olharmos, a descobrirmos a santidade ao pé da nossa porta. Isto é, a santidade próxima de nós. Ora, os santos Francisco e Jacinta são precisamente esta santidade próxima de nós. Próxima geograficamente, estamos aqui muito perto do lugar onde eles nasceram e onde eles viveram. Temporalmente próxima, isto é, não se perdem nas brumas da memória. Viveram num período relativamente recente, mas sobretudo são testemunho de uma santidade próxima, porque uma santidade possível, que nós percebemos na simplicidade das suas vidas. Não fizeram atos extraordinários. Viveram a simplicidade do seu dia-a-dia e é aí que nos ensinam como procurar a grandeza diante de Deus. Contemplando o seu exemplo, nós compreendemos mais facilmente que a santidade seja a vocação de todo o cristão, seja o nosso caminho, o nosso horizonte, a nossa própria vocação de vida. Na primeira aparição neste lugar, em maio de 1917, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos de Fátima: quereis oferecer-vos a Deus? E a resposta dos pastorinhos, clara e firme:
sem hesitação, sem condições, sem reservas, sim, queremos, transformou as suas vidas. Transformou-a radicalmente, de forma decisiva. E esta resposta simples e convicta, sim, queremos, evoca para nós a resposta do jovem Samuel, que escutámos na primeira leitura, que assim que ouviu o Senhor chamar, respondeu de imediato: aqui estou porque me chamaste, falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Mas a resposta dos pastorinhos de Fátima não evoca apenas a resposta do jovem Samuel, que escutámos na primeira leitura. Evoca, sobretudo, a resposta de Maria, de Nossa Senhora, na Anunciação: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eles foram alunos exemplares na escola de Maria. Aprenderam com ela. Ela que aqui em Fátima conduziu as suas vidas. Oferecer-se a Deus é caminho de santidade, como nos mostram os santos pastorinhos. Mas temos de reconhecer, é um caminho que é exigente. Implica esforço permanente de superarmos aquela tendência tão inata em nós de nos fecharmos nos nossos interesses, de nos fecharmos em nós próprios. E por isso, Nossa Senhora nos convida a sair de nós, a oferecermos-nos a Deus. Oferecer-se a Deus implica sempre esforço e, por isso, sofrimento, como recorda Nossa Senhora aos pastorinhos. Depois da sua resposta, Nossa Senhora diz-lhes: e depois ter muito que sofrer. Porém, nós sabemos que Deus nunca deixa que faltem as forças àqueles que sinceramente aceitam fazer da sua vida uma oferta a Deus. Àqueles que se dispõem a oferecer a Deus mais do que o tempo que lhes sobra. Deus nunca lhes falta. E por isso Nossa Senhora anima-os: a graça de Deus será o vosso conforto. O que encontramos na vida dos santos Francisco e Jacinta é esta preocupação constante de viverem em contínua entrega a Deus, em contínua atitude de doação de si mesmos a Deus e, consequentemente, aos outros. Porque entregar-nos a Deus significa sempre entregar-nos aos outros. E é esta atitude que a que Nossa Senhora convidou os pastorinhos, que somos também nós desafiados. É a resposta exemplar dos santos pastorinhos de Fátima que somos convidados a imitar. Eles são as duas crianças que Jesus hoje põe diante de nós como os maiores do reino dos céus, dizendo-nos: é aqui que encontrais o exemplo do que deveis fazer. É isto que deveis imitar. Caros irmãos e irmãs, como aos santos pastorinhos, Nossa Senhora pergunta-nos a nós hoje: quereis oferecer-vos a Deus? Que a sua resposta, que transformou as suas vidas e os tornou grandes diante de Deus, seja para nós modelo da nossa resposta. Que a sua resposta, sim queremos, seja também a nossa. Imitemo-os nesta sua entrega a Deus, para que também nós possamos ser grandes diante do Senhor. Irmãs e irmãos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, os pastorinhos de Fátima que viram Nossa Senhora, peçamos a graça de progredir como eles na santidade de vida e cantemos cheios de fé.
Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelo Papa, o Bispo vestido de branco, para que, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor o proteja nos momentos de maior perigo e sofrimento. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos peregrinos e peregrinas da Cova da Iria, para que, por intercessão dos santos Francisco Marto e Jacinta Marto, aprendam a rezar bem e se convertam a Deus. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelas crianças das nossas escolas e catequeses, para que os seus pais, professores e catequistas as ajudem a crescer como os pastorinhos, em candura e simplicidade. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos doentes do mundo inteiro e pelos que peregrinam a Fátima, para que, como a Santa Jacinta Marto, encontrem no coração imaculado de Maria refúgio, conforto, auxílio e proteção nas horas mais difíceis. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que, como o Santo Francisco Marto, cresçam em vida interior e descubram como é bom orar em silêncio ao Deus escondido. Oremos. Interceda por nós, a Virgem dos Pastorinhos. Concedei-nos, Pai Santo, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a graça de não ofendermos mais a Nosso Senhor, como a Virgem Maria lhes pediu, e de um dia participarmos na glória eterna. Por Cristo Nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Humildemente vos pedimos, Senhor, que aceiteis a homenagem das nossas preces e oblações para obtermos o perdão das nossas culpas e a conversão dos pecadores. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente a nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida, dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Tende piedade.
pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino.
Ele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Bendito sejais, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Oremos.
Por este divino sacramento que recebemos, Senhor, acendei em nós o amor admirável que levou os santos Francisco e Jacinta a entregar-se inteiramente a vós e a apaixonar-se pela salvação de todos os homens e mulheres, por Cristo nosso Senhor. Caros peregrinos, todos os sábados terminamos esta missa das 11 horas com a bênção das crianças. Sabemos que as crianças tiveram sempre em Fátima um lugar muito especial e, por isso, eu convido todas as crianças presentes a aproximarem-se agora aqui do altar para nós invocarmos a bênção de Deus sobre elas. As que forem mais pequenas e não puderem ainda vir sozinhas, peço que quem as acompanha ou quem as traga as possa trazer aqui junto do altar. E enquanto as crianças se aproximam, nós cantamos. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Quem for humilde como estas crianças, esse será o maior no reino dos céus. Subir um degrau. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas é o reino de Deus. Bom dia! É sempre uma alegria grande para nós ver-vos aqui presentes e tão próximo do altar. Nós hoje celebramos duas crianças. Vocês sabem como é que elas se chamavam? Francisco e Jacinta. Eram os nomes deles. Francisco e Jacinta, um menino e uma menina. Crianças também que souberam ser amigos de Nossa Senhora e amigos de Jesus e, por isso, amigos dos seus pais e amigos de todos os outros. E nós aprendemos muito com eles, porque aprendemos, sobretudo com eles, a ter um coração bonito, a procurarmos um coração bonito como o deles, porque um coração bonito é um coração que é amigo de Deus e amigo dos outros. E por isso o que nós vamos fazer é vamos rezar para que Jesus vos dê um coração bonito. Está bem? Oremos. Senhor Jesus Cristo, manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes impondo-lhes as mãos e nos ensinastes que quem a recebe, a vós recebe, dignai-vos derramar a vossa bênção sobre estas crianças aqui presentes e por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, a quem Maria, vossa mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente em idade e graça como vós, se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Caminhantes neste mundo, ajudai-nos cada dia a viver sempre seguros sob o manto de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Enquanto as crianças regressam aos seus lugares, faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will bless now the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Recordo que as ofertas recolhidas no final desta celebração se destinam aos apoios sociais e caritativos que o Santuário de Fátima assegura. Neste dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo põe diante de nós duas crianças, Francisco e Jacinta, como exemplo da grandeza diante de Deus, não nos esqueçamos de os imitar, sobretudo de os imitar na oferta da sua vida a Deus. Desejo-vos um santo dia e invoco sobre vós a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou, desde então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Igreja não morre.